autora do blog Guia para Orlando, e hoje o nosso assunto são passagens aéreas. Atualmente, bom, o dólar está muito caro e para a gente tentar economizar, a gente sempre pensa um pouco também na passagem aérea, achar um preço melhor, porque ela leva boa parte do orçamento da viagem, não é mesmo? Bom, pensando nisso, eu resolvi fazer um vídeo com 3 dicas sobre passagens aéreas para vocês, de como vocês podem economizar nas passagens. Vamos a elas? Primeira dica. Quando a gente vai comprar a passagem, marcar essas férias, é sempre bom pensar no dia que você vai usar a passagem, né? Qual é o seu dia de partida e qual é o seu dia de chegada no seu destino e assim como a volta. Por que isso? Dependendo do dia que você viaja, a passagem é um pouco mais cara ou um pouco mais barata. Se você puder fazer a sua viagem terça, quarta ou quinta e voltar num desses mesmos dias, ajuda bastante, a sua passagem pode sair até 30% mais barato. Por que isso? Sexta, sábado e domingo, normalmente é o dia que as pessoas têm para viajar, não é a maior demanda. Então, são dias que sobrecarregam e aí quanto maior a demanda, maior o preço. Já segunda-feira, para quem trabalha a negócios, dificilmente a pessoa quer viajar no domingo, perder o domingo com a família, de lazer, de descanso. Então viaja na segunda-feira. Aí as passagens de segunda-feira ficam mais caras também, porque tem uma maior procura. Quanto maior a procura, maior o valor desse leilão, do valor da passagem. Então é muito importante você pensar nesses dias, pensar nas suas férias estrategicamente falando, caso você possa escolher esse dia da viagem. Então se você puder ir numa terça, voltar numa quarta, ir numa quinta, voltar numa terça, é sempre bom. Você com certeza vai conseguir economizar bastante. Outra dica importante, se você puder escolher o horário da sua viagem, passagens que saem, do Brasil, ou enfim, de qualquer lugar, entre 10 da manhã e 4 da tarde, também tem valores mais baixos. Por que elas são mais baratas? Normalmente é o horário que as pessoas estavam trabalhando, então normalmente, eu vou sair na quarta, mas eu vou trabalhar o dia inteiro na quarta e vou à noite. Bom, à noite a passagem é mais cara. Exatamente por isso, tem maior demanda. Passagens durante o dia tem menos procura, então a gente consegue um valor melhor, ok? Então, primeira dica, pense bem no seu dia da viagem e no seu horário de viagem. Se você puder viajar entre terça e quinta-feira durante o dia, certamente a sua passagem vai ser mais barata. Essa é a primeira dica. Segunda dica. Poxa vida, se a gente for fazer um caminho, por exemplo, São Paulo-Orlando, mas se a gente puder fazer uma escala em algum outro lugar que a gente possa conhecer e visitar esse país ou essa cidade, não é legal? Isso é possível. Como funciona? Por exemplo, existe uma passagem de São Paulo-Orlando que faz uma escala em Charlotte, na Carolina do Norte. Bom, se a gente puder passar uns 2 dias por lá conhecendo, é legal. Como isso funciona? Existe uma técnica de reserva de passagens chamada Stopover. Eu vou deixar o nome aqui embaixo. O que ela faz? Quando você tem uma conexão, você pode acordar com a companhia aérea da passagem que você quer descer naquela escala e passar 2 dias por lá conhecendo, depois você pega outro avião e continua até o seu destino final. Normalmente isso não tem custo, você simplesmente para, dali 2 dias você vai pegar o avião naquele mesmo horário. Então, por exemplo, o seu segundo avião da escala sairia 2 da tarde. Então, em vez de você pegar esse avião na segunda-feira, você pega na quarta ou na quinta. E tudo bem, não é um problema. Algumas companhias vão te cobrar alguma taxa, mas é irrelevante perto do que você gastaria para ir até aquele lugar depois numa outra viagem para conhecer. Então vale a pena. Então assim, aí digamos que na volta a sua escala seja em Nova York. Você pode fazer isso de novo, parar em Nova York, 2 ou 3 dias, conhecer o lugar e aí depois você continua a sua viagem até o destino final, que no caso é o Brasil. Essa técnica ajuda bastante a gente a economizar e a conhecer mais lugares com a mesma passagem. Então se você vai pagar $800 para ir de São Paulo a Orlando, você consegue pagar $800 para ir de São Paulo a Charlotte, Charlotte Orlando, Orlando, Nova York, Nova York, São Paulo. Você conhece mais 2 estados, mais 2 lugares diferentes, deixa as férias muito mais diversificada, mais animada, com maior enriquecimento cultural, gastando a mesma coisa. Ok, você vai gastar mais de repente você vai falar pra mim que você queria ficar 1 semana em Orlando, então você vai pegar uma passagem para 10 dias e vai dividir esses outros dias, ou sei lá, 12, 15 dias, e vai dividir esses outros dias entre esses outros
destinos intermediários, mas você vai gastar em hotel e tudo mais, porém você vai usar uma passagem só. E isso já te ajuda a economizar bastante. Ou se você ia ficar 15 dias em Orlando, você fica um pouco menos e conhece outros lugares também. Eu acho que vale muito a pena. É uma técnica incrível, você tem esse direito, você consegue fazer viagens legais e te ajuda, né, a conhecer mais lugares, a ter uma base cultural e viajar muito mais, e que isso enfim, é sensacional. A gente adora Orlando, mas podendo conhecer mais coisas a gente sempre gosta, não é mesmo? Então tá. Bom, primeira dica então, veja o dia e o horário que você vai viajar para economizar na passagem. Depois disso, converse com a sua companhia aérea, mande um e-mail, ligue lá, veja se eles aceitam a técnica do stopover e se eles aceitam, se isso tem algum custo, se não, quanto tempo você tem que avisar com antecedência, porque também não adianta chegar no dia da viagem e falar, olha, vou descer em Charlotte. Isso não existe. Você tem que avisar antes, tem todo um processo. Então converse com a companhia aérea do seu voo para ver como vai funcionar esses detalhes, ok? E aí você já tem uma economia no dia nos dias, você já pega uma passagem mais barata e ainda consegue viajar e conhecer mais lugares sem gastar mais por isso, combinado? Bom, a próxima dica, nossa terceira dica, é quando comprar a passagem. Nem muito antes, nem muito depois. Na verdade, o ideal é que você use esses sites buscadores, né, comparativos de preço para fazer a sua busca pelas passagens, primeira coisa. E aí você vai acompanhando os valores dela. Claro, se eu decidir que as minhas próximas férias daqui a um ano vão ser para Orlando, eu posso começar a pesquisar logo que as datas começam a ser liberadas. Normalmente é de entre 11 e 10 meses antes da viagem. Mais tempo que isso, normalmente a gente não consegue ver o valor das passagens. Mas ok, então se eu vou viajar em janeiro do ano que vem, eu já posso começar a ver as passagens. Eu vou deixar 3 sites aqui de referência para vocês pesquisarem passagens. Um é o Decolar, que é o mais comum, mas a gente vê na TV toda hora. O segundo é o Skyscanner e o terceiro é o Momondo. Eu vou deixar os links aqui embaixo na legenda, mas aqui eu já deixei o nome para vocês em algum lugar por aqui, que é uns nomes meio esquisitos. Neles você consegue fazer pesquisas. O que é legal nesses sites? Primeiro, eles vão te falar assim, olha, para essa data que você escolheu, de 4 de janeiro a dia 15, está custando $800. Mas numa variação de datas você pode economizar até, sei lá, $70. Poxa, legal, vou um dia depois, ou volto um dia antes, volto um dia depois, mas eu economizo alguma coisa. E aí você consegue fazer esses ajustes. Outra coisa que é bacana, normalmente esses comparativos de preços, eles possibilitam que você crie alertas. O que são esses alertas? Você coloca lá as configurações, olha, eu quero viagens para o mês tal, de tantos dias para lugar tal, saindo de lugar X. E ele vai te mandar e-mail falando, olha, a gente tem passagens com esse preço. Você também pode definir, olha, eu quero passagens até $1.000, até $700. E ele vai, sempre que ele tiver passagem para aquela descrição que você deu, ele te envia um e-mail avisando. O que é ótimo, porque você fica sabendo sobre as promoções, né, quando você coloca um valor abaixo. Isso é legal, por exemplo, eu faço sempre isso e eu coloco para todos os meses e deixo os alertas lá, né, naquele valor mínimo que eu sei que vai ser uma promoção para os lugares que me interessam e para todos os meses. Então sempre que tem uma promoção, ele me avisa num valor que eu acho que, poxa, nesse valor é bacana, compensa comprar passagem. Outro detalhe que é legal é assim, sempre que você for fazer esse tipo de pesquisa, você já fez a pesquisa, quando você vai voltar a fazer a mesma pesquisa, como é que o robô desses comparativos entendem? Bom, essa pessoa já pesquisou, ela está voltando a pesquisar, quer dizer que ela realmente tem interesse. Então eu não preciso mostrar o valor mais barato, ela precisa dessa passagem, ela precisa comprar a passagem. Eu posso mostrar uma passagem um pouco mais cara. Aí quando você volta a pesquisar, você vai vendo que o preço só vai subindo. Não quer dizer que aquela primeira passagem que você viu de $700 não exista mais e que agora só tem a passagem a 1.200. Quer dizer que eles estão elevando o leilão, né, da passagem, do valor, para você pagar mais caro porque eles acham que você tem interesse de qualquer jeito. Então o que é legal você fazer é usar o botão de janela anônima. Normalmente ele está naquela janelinha que tem em cima do navegador. Você clica num botãozinho de menu, quando ele abre tem essa opção de janela anônima.
E aí, assim, ele não consegue identificar por IP, por cookie, por nada, e você consegue ver sempre as passagens mais baratas. Então, nessa terceira dica, a gente está falando sobre o uso dos buscadores de passagens. Pesquise durante o tempo que você tiver disponível, mas procure comprar num tempo mediano, nem 30 dias antes e nem 6 meses antes. Por quê? Nesse meio tempo pode ter uma variação, né, de passagem que fique mais barato. A gente costuma ver lá pelos 3, 4 meses, costuma ser um tempo legal. E muito em cima, as passagens estão acabando, então as últimas têm um preço mais elevado. Salvo raras promoções. Então veja isso. Veja vários desses comparativos de preço, vários desses sites, para ver qual você gosta mais. Eu, particularmente, tenho gostado muito do Momondo. Primeiro que ele tem um visual mais legal, e segundo, ele permite a gente filtrar melhor, ele tem uns filtros mais legais para a gente escolher as passagens. E terceiro, use a janela anônima para você não cair nesse leilão de ver os preços só subindo, você vê um preço mais real das passagens, ok? Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessas 3 dicas. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E se você quiser saber mais sobre passagens aéreas, quiser ficar ninja nessas pesquisas de encontrar passagens super baratas, não só para Orlando, na verdade, para o mundo inteiro, essas técnicas servem para outros lugares. Por exemplo, Stop Mover, se você está saindo do Rio Grande do Sul e vai fazer uma viagem para Bahia e você tiver uma escala no Rio de Janeiro, por exemplo, você pode conhecer o Rio, não é só internacional. E você consegue fazer viagens muito baratas sabendo economizar em passagens aéreas. Então, se você quiser conhecer mais sobre isso, aqui em cima tem um botãozinho, né, uma bolinha preta com a letra I. Clica nela que você vai ter acesso a 3 vídeos do Rafael Incal, que é um viajante profissional, um cara que conhece muito sobre passagens aéreas, ele pesquisa e tem aprendido sobre isso durante, sei lá, mais ou menos uns 10 anos. E ele tem 3 vídeos muito bacanas com dicas de como a gente consegue viajar barato, viajar com passagens aéreas custando muito pouco. Tem o segundo vídeo que eu adorei, que ele fala sobre como você consegue conhecer 10 países na Europa com menos de $1.000. Gente, a gente paga às vezes muito mais do que $1.000 para fazer uma viagem para Orlando, para Califórnia, enfim. Ele conseguiu fazer essa passagem, esses $10.000, na verdade menos, dá 960 se eu não me engano, para 10 países diferentes e ele rodar a Europa inteira quase. É muito bacana ver como ele faz isso, como funcionam essas técnicas. No final tem um treinamento também, para quem quiser, enfim, aí essa parte é paga, mas vale a pena porque acho que é R$400, nem isso dá, parcelado e tal, e que você consegue conhecer todas as técnicas dele lá e que passar a economizar bastante. Assim, a gente pensar, poxa, mas eu vou gastar R$400 com um curso de passagens aéreas, né, um treinamento para isso? Pelo menos eu pensei no início, eu não sei você. Meio que achei que é muita coisa. Mas aí eu parei pra pensar e falei, caramba, né, mas do que ele me ensina, eu tiro esses R$400 na primeira viagem, entendeu? Então, falei, bom, vale a pena. Tô gostando do curso, não é um incentivo do compre, muito que pelo contrário, eu acho que cada um tem que fazer o que quer. Mas é uma possibilidade, eu acho que a minha função aqui é trazer conteúdo pra vocês e trazer as novidades que eu encontro e que eu acho que são legais. Então, eu te convido a conhecer os 3 vídeos que são gratuitos, que eles dão dicas pra gente. De como funciona tudo isso. Ele vai falar inclusive sobre stopover, que eu acho que vocês podem pegar mais algumas dicas lá na fala dele. E aí quem se interessar pelo treinamento, enfim, eu só tô adiantando pra vocês o que vai ter lá, ok? Bom, é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês gostem do vídeo do Rafael aqui, só clicar ali em cima pra conhecer. Vou deixar na legenda também, caso você esteja no celular, alguma coisa que de repente não funcione o lembrete ali de cima. Se você gostou do vídeo, ajude a divulgar e avaliar, torná-lo mais relevante, clicando no like aqui embaixo. Se você ainda não se inscreveu no canal, aqui embaixo tem um botão escrito inscreva-se, para você se inscrever no canal e receber os próximos vídeos. E se você tiver algum comentário para fazer, alguma dúvida que eu saiba responder, é só colocar aqui embaixo nos comentários que eu vou respondendo sempre que eu souber as respostas, ou se eu não souber eu também te aviso, ok? Espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus e até o próximo. Tchau, tchau!